Graça, sim. Pastor Elton, glória a Deus. Amém. Amém. Uba! Pai, nós agradecemos o Senhor, a vida do pastor Elton. Pedimos que o Senhor seja com ele nesse momento. Fale conosco através dessa vida. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração da tua graça, da tua bondade. Transborda nesse lugar da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Amém? Queridos, abra comigo lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para nós meditarmos aí na palavra do Senhor, e que essa manhã seja uma manhã de respostas para nós, e que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Eu só abrir aqui meu tablet e só conectar. Qual que é a senha, William? Ah, não. É porque o Carlinhos fala assim, né? Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, para nós meditarmos. E quantos estão com expectativa no Senhor nessa manhã? Amém? Então vamos lá. A partir do verso 6. O apóstolo Paulo aqui escrevendo a sua última carta, quando ele estava em Roma, preso, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Procura vir ter depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quanto vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à palavra. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e revestiu-me de força. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, porque é uma oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, ouvirmos a palavra do Senhor, e nesse momento essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale e que ninguém saia desse lugar da mesma forma que chegou, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que nós gostamos muito, achamos muito bonito, né? A declaração, principalmente a última declaração de Paulo, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas Paulo aqui, ele já estava vivendo os seus últimos momentos. Aqui a cortina da vida já estava se fechando para Paulo, e Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo. E aqui, se eu pudesse resumir a história de Paulo, ele estava passando o seu bastão para um jovem chamado Timóteo, e nesse momento aqui ele resume a história dele. Para mim, nesse versículo, ele escreve toda a carreira dele aqui em apenas um versículo. Ele diz: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. E a gente acha esse versículo muito bonito. Eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos hoje. Pode colocar aí para nós, fazendo um favor. Luiz, se tiver como colocar para nós. Eu coloquei saúde espiritual. Qual que é a saúde espiritual? Será que eu estou bem espiritualmente? E aqui eu coloquei, né? Quais são os nossos, examine os seus sinais vitais. Lógico, né, que nós sabemos que nossos sinais vitais, a pressão, frequência respiratória e tal, mas quais são os sinais vitais espiritualmente para nós? Como eu sei que eu não estou morrendo espiritualmente? E é uma pergunta que eu quero fazer para todos nós: eu estou bem espiritualmente? Como está a minha saúde emocional?
Eu estou bem emocionalmente? Hoje, né, nós estamos aí, depois de uma pós-pandemia, várias pessoas aí têm passado por lutas, por dificuldades, por ansiedade. Ansiedade, eu não sei se vocês sabem, é o grande mal do século. Quando você vai ali no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus ele gasta o capítulo inteiro falando sobre ansiedade com os discípulos. Ele fala assim: por que andais ansiosos? A palavra ansiedade no grego, ela significa estrangular, sufocar, aquilo que tira o seu ar. Então uma pessoa que ela anda ansiosa, você pode perceber que é uma pessoa que anda sufocada, a sua respiração muda. Por isso é de onde vem a palavra, né? Aqui, ansiedade, sufocar, aquilo que estrangula, aquilo que me sufoca. E Jesus ele trabalha com os discípulos ali, ele diz: por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Com que haveis de beber, de comer, de vestir? Ele fala: olha nos lírios do campo, olha as aves do céu que não semeiam e nem colhem, mas o Senhor dá alimento para elas. Ele fala: nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como elas. E lá no final ele diz assim: homens de pequena fé. Por que ele fala isso, homens de pequena fé? Porque a ansiedade, o final dela é nos levar à incredulidade. Então uma pessoa que anda ansiosa, o final dela é ter a fé roubada, assaltada. Por isso que Jesus diz: homens de pequena fé. Quando você vai em Filipenses capítulo 4, ali o apóstolo Paulo, ele fala assim: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Olha só, uma vez mais digo, alegrai-vos. Sabe o que tem roubado a nossa alegria? Ele fala assim: ó, tudo que é bom, ele fala assim: não andeis ansiosos. Ele fala assim: ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja o que habita o seu coração, e o Deus de paz abençoará a sua vida. Então o que Paulo fala também sobre a ansiedade? Que nós precisamos ter uma mudança de mente, para nós mudarmos a nossa forma de ver as coisas, a nossa mentalidade, sabe? Então ele fala: tudo que é bom, em vez de você ficar olhando para aquilo que é ruim, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, ali ele deixa bem claro aquilo que vem trazer paz no nosso coração. Ele fala: o Deus de paz. Então ele tira aquela ansiedade. Então a pergunta é, né? Nós precisamos dessa saúde emocional. E Paulo, queridos, se você pega a história, coloca o próximo para mim. Paulo ele enfrenta, né? Como foi a vida de Paulo? Paulo foi perseguido. Paulo ali, quando ele vai para Roma, ele foi levado aos pés de Gamaliel. Ele foi instruído ali na mais alta corte daquela época. Mas ele se torna um perseguidor da igreja. Paulo era um perseguidor da igreja, principalmente depois de Pentecoste. Quando você vai no capítulo 9 de Atos, ali ele tem uma experiência com Cristo. A Bíblia fala que Paulo respirava ameaça, que os cristãos tinham medo de Paulo, porque Paulo respirava ameaça. Então era um homem, queridos, que ele não era polícia, mas ele mandava prender. Esse homem não era juiz, mas mandava matar, queridos. Mas as pessoas, que aquele homem respirava ameaça. Mas um dia ele tem uma experiência, conhecida como a experiência de Damasco. Ele está indo a caminho de Damasco, aquele homem enfurecido, e de repente uma luz aparece na frente. Ele se prostra. Alguns falam que ele caiu do cavalo, né? Mas o texto não diz isso, mas fala que ele prostrou. E quando ele prostra ali, a experiência que ele tem com Paulo, com Deus, aí ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: mas quem é tu? Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Pessoal, olha que experiência tremenda com Jesus. Ele tem essa experiência profunda com o Senhor. E aquele homem, a partir daquele dia de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Quando ele chega até os discípulos tinham medo de Paulo. Ele vai até onde aquele homem fica cego por 3 dias. E a palavra de Deus vai até um homem chamado Ananias. Fala: Ananias, tem um homem lá na rua direita que está a orar, chamado Saulo. Ele é um vaso escolhido para mim. Ananias fala assim: mas eu vou lá ou não? Ele fala: não, mas ele é um vaso escolhido para mim. É tão interessante, depois vocês lêem no capítulo 9, Ananias quando bate naquela porta, Saulo está lá e ele chega assim: irmão Saulo, irmão Saulo. Mas eu falo que ele estava com tanto medo daquela circunstância, e aquele homem é transformado naquele dia.
Então ele some durante 10 anos, depois ele aparece com Barnabé, numa viagem missionária. Esse homem enfrentou naufrágio, esse homem enfrentou perseguição, esse homem enfrentou abandono, esse homem enfrentou ali as piores cicatrizes na alma dele quando ele já estava velho. Aqui agora ele está velho quando ele escreve assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora ele está preso em Roma porque ele foi acusado por Nero de ter colocado fogo em Roma. Provavelmente Roma nessa época tinha mais de 1 milhão de habitantes, 70% da cidade foi queimada, e eles acusaram, que foram os judeus, mas na verdade foi o próprio Nero que botou fogo. E aí Paulo enfrenta tudo isso, mas no final da vida dele, Paulo dá alguns princípios para mim e para você, para nós termos uma saúde emocional, uma saúde espiritual. Aqui quando ele está escrevendo para Timóteo, escrevendo o seu testamento, passando o bastão, então agora ele começa a dar algumas dicas para Timóteo, para que Timóteo permaneça firme na fé. Coloca o próximo para mim. E aqui ele coloca alguns princípios, nós já colocamos aqui algumas coisas. Pode colocar o próximo, fazendo favor. E aqui nos momentos difíceis da vida, qual que é o primeiro princípio que eu coloquei? Para nós termos uma saúde emocional, uma saúde espiritual. Primeira coisa que ele coloca ali para Timóteo: procura vir ter depressa comigo. A primeira coisa, nos momentos mais difíceis, convide alguém para estar perto de você. Sabe, a solidão é o pior inimigo. Sabia disso? E às vezes nós nos isolamos quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, e ele fala para Timóteo: não fica sozinho. Quando você estiver enfrentando luta, procura pessoas maduras para estar com você, para estar orando com você, pessoas que realmente te amam, amigos de verdade. Nós precisamos de amigos de verdade. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado, pessoas de oração, que nós podemos abrir o coração: olha, me ajude em oração nesse momento. Pessoas que chegam quando todos foram embora, pessoas que te defendem em público, mas no particular falam: olha, isso aqui que você está fazendo não é legal, mas elas te defendem, elas te amam. Sabe, pessoas que realmente, o próprio Jesus, querido, quando você vai no livro de Marcos, capítulo 14, quando Jesus está ali no Getsemane enfrentando um dos momentos mais difíceis do seu ministério, ele está ali, Pedro, Tiago e João. Jesus, quando queria que algo espalhasse, ele chamava a multidão ali, fazia milagres, chamava uma multidão e virava assim: não conta para ninguém. Querido, era a mesma coisa de falar assim: conta ou não. Ele chama a multidão, ressuscita morto. Você acha que aquela multidão ia ficar calada? Não ia. A hora que ele queria discipular pessoas, ele chamava 12, só os 12. Mas na hora que ele queria amigos de verdade, era apenas 3. E naquela hora ali, na intimidade do Getsemane, aquela angústia, ele chama Pedro, Tiago e João. E o Pedrão, como sempre, assim: eu estou aqui até o final, Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe de nada. E aí ele fala: Pedro, mas nem uma hora pudesse orar comigo, Pedro. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Por isso a cruz, ela é horizontal e vertical. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, conta a história de um paralítico, que ele tinha 4 amigos. Esses 4 amigos pegam ele, que ele era um paralítico, e leva até a casa. E naquele momento aquela casa estava cheia, aqueles 4 amigos descem ele sobre o telhado. Olha só que criatividade, desce ele sobre ali, coloca ele ali no meio, chama a atenção de Jesus. E é tão interessante que Jesus fala assim: e vendo a fé deles, é o primeiro milagre, eu acho, agora talvez depois eu posso corrigir, mas é o único milagre que Jesus faz, o milagre olhando a fé dos outros. Fala assim: vendo a fé dos amigos e não a fé do paralítico. E Jesus cura aquele paralítico, vendo a fé deles. Então nós precisamos de quê? De pessoas. Nós precisamos estar num ambiente profético, um ambiente sadio. Então a importância de nós como igreja estarmos juntos, a importância dos pequenos grupos,
a importância de nós estarmos, né, alinhados uns com os outros. Eu brinquei com o pastor Carlinho aqui, mas eu acho que vai fazer quase 30 anos, né, pastor Carlos, nós caminhamos juntos, né, Lucimeiro? Faz 30 anos, Marilúcia, pastor Carlos, a Lucimeiro, eu acho que são os que estão aqui, a Luciana. E eu olho, sabe o que é 30 anos, pessoal? Não é 3 meses, né? 30 anos. E aí você conhece as pessoas só de olhar, como elas estão, se elas estão bem, se elas não estão bem. Mas é um bom tempo, né, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece a história da igreja que você está? Você sabe como tudo começou? Você sabe por que você está aqui nesse lugar? Você sabe quantas lágrimas foram derramadas para que nós pudéssemos ter as nossas vidas, as nossas famílias restauradas? Às vezes nós achamos tudo muito lindo, né? Às vezes nós não ficamos satisfeitos. Eu vou para outro lugar. Não, eu vou para outro lugar. Mas você sabe a história da sua igreja? Você sabe a história do seu povo? Não? Solta aí para mim, o Luiz, a música para mim, fazendo um favor. Solta a música. Escuta. Pode pôr mais alto. Antes de existir um tempo, antes de haver uma multidão, havia uma palavra do céu plantada em coração. Você será um homem de Deus, foi o que uma mãe declarou. E sem saber o que viria, Deus aquele caminho traçou. E em outra terra, em outro tempo, havia alguém sendo preparada, uma menina guardada por Deus, pela sua mão amparada. 2 chamados, 2 histórias que o Senhor fez se encontrar. E em Goiânia, entre sonhos e lágrimas, nasceu um propósito no altar. Vieram dias de luta, vieram noites de dor, mas quando tudo parecia perdido, permaneceu a voz do Senhor.
E quando um dia olharmos para tudo que vivemos, diremos com lágrimas nos olhos: foi o Senhor quem nos sustentou. El Shaddai, até aqui nos sustentou. Porque a história continua, e toda a glória pertence a ti. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Você pode aplaudir mais forte o Senhor? Aleluia. Agora você aprendeu um pouquinho da história da igreja? Entenderam ou não? A história do pastor Carlos e da pastora Sandra. Você quer falar alguma coisa, pastor? Não consegue? Quer falar alguma coisa, Lucineiro? Não. Salmo 126. Glória a Deus, queridos. Então, primeira coisa, pessoal, que nós precisamos, não podemos ficar sozinhos. Nós precisamos estarmos juntos. Uma pessoa sozinha é mais fácil de ser ceifada. Então, eu coloquei algumas coisas para nós meditarmos aqui. Outra coisa que eu coloquei: nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos, não podemos nos isolar, precisamos estar juntos. Sabe, então, essa ansiedade tem roubado a fé do coração das pessoas. Segunda coisa que eu coloquei, não olhe para os que te desapontaram. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Não olhe para aquelas pessoas que pararam no meio do caminho. Não olhe para aquelas pessoas que causaram transtorno. Ele fala: olha, pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão parar no meio do caminho. Mas aqui, alguns teólogos dizem aqui que Demas, ele foi para uma região, a mesma região do filho pródigo, porque ele se fascinou por esse mundo. Queridos, mas nós precisamos olhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Pessoas nos decepcionam, circunstância. Então, olha só, não podemos ficar parados, temos que olhar para frente. Olha, outra coisa que eu coloquei para nós, não guardar, não ter registro de mágoas no coração. Tem pessoas que têm registro de mágoas. Às vezes as pessoas guardam aquelas mágoas durante anos, ressentimento. Esse dia eu falei para a pessoa: olha, nós não podemos guardar mágoa. Não, pastor, eu não guardo mágoa. Esse mesmo, eu só guardo nomes. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não podemos guardar essas mágoas, ressentimentos, não tem, algumas memórias, de coisas ruins. Às vezes nós podemos guardar o nosso coração, não perder a alegria, sabe? A alegria do Senhor. E eu gosto muito, tem um livro chamado Vidros Quebrados. Eu até já contei para vocês. Vidros Quebrados, acho que é isso mesmo, Vidros Quebrados, do pastor Theo Martinello. E num dos capítulos do livro ele conta a história da sua filhinha. Ele tinha comprado um carro e era o sonho dele ter um carro zero e tal. Ele chegou todo feliz em casa, colocou aquele carro na garagem e falou para a esposa: olha, assim que eu tomar banho, nós vamos dar um passeio nesse carro e tal. E a filhinha deles ali de 5, 6 anos estava brincando com a amiguinha na garagem. E ele foi tomar banho, e tomando banho ali, todo feliz, cantando. De repente ele escuta assim: pá! Ele falou assim: não é meu carro. Não pode ser meu carro, não é meu carro. Não tem jeito de ser meu carro. E aí, ele demorou mais um pouco, fez silêncio, passou um pouquinho, a esposa bateu na porta do banheiro e falou assim: amor, você vai demorar? Ele falou: por quê? Ele falou: não. E nada não, pode tomar banho tranquilo. E ele sai. Quando ele sai, a criança está lá toda encolhida e tal, e chorando. O vidro do carro, do para-brisa, ela tacou um negócio na amiguinha, pegou no para-brisa e quebrou. Aquele vidro estava estilhaçado no chão. Ele foi lá, pegou a filha dele no colo e falou: filha, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Esse vidro o papai compra outro, mas você não.
Você é mais importante do que esses vidros. Não fica assim não, depois o papai manda arrumar. Você é muito importante para o papai. Depois ela no colo. Então, depois nós damos uma volta nesse carro. E esse capítulo chama Vidros Quebrados. E às vezes nós damos mais valor em coisas do que em pessoas. Sabe quantos vidros quebrados e nós não temos a oportunidade de restaurar. Então ele fala, olha, não olhe para aqueles que desapontaram, não olhe para aqueles que pararam no meio do caminho. Nós como igreja, pessoal, nós podemos contar N pessoas passaram, pessoas vieram, pessoas foram. E eu olho, sabe, tivemos momentos alegres, momentos tristes, momentos de extrema felicidade, de tristeza, choramos juntos aqui nesse lugar, mas sempre juntos. Não olhando, sabe, olhando para o autor e consumador da nossa fé, dizendo como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé, vamos completar nossa carreira. Outra coisa que eu coloquei, me ajuda aqui, Lu, fazendo um favor. Terceiro, saiba pedir perdão àqueles que erraram com você. Somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traz, porque é útil. Sabe o que é Marcos, pessoal? Marcos é aquele que quando Paulo estava com Barnabé, Marcos abandonou Paulo, numa viagem missionária, largou ele sozinho. Ele chega para Barnabé e fala assim, tira esse menino de perto de mim, não quero saber de Marcos perto de mim, não quero. E Barnabé briga com Paulo por causa de Marcos. Então ali, um vai para uma direção, o outro vai para outra direção, mas lá no final do ministério de Paulo, ele fala assim, traz Marcos. Eu não posso perder a oportunidade de olhar nos olhos dele, eu não posso perder a oportunidade de abraçar ele. Talvez uma das cenas mais tristes, uma das cenas, foi quando a minha prima, o esposo dela, de 33 anos, novo, pessoal, rapaz, nunca bebeu, nunca fumou, nunca conheceu uma boate, nasceu num berço cristão, mas foi diagnosticado com uma enfermidade e tal, e a médica mandou chamar, eu fui levar minha prima lá no hospital, lá na UFA. Quando chegou, ela nos chamou e falou assim, olha, eu queria que vocês despedissem dele. Primeiro ela ficou sozinha com ele, depois nos chamou, e ele sentado na cama, e ele chama o filho dele, olha bem nos olhos do filho dele, e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, papai vai olhar nos seus olhos, vai chegar um dia que o papai vai voltar a olhar nos seus olhos, cuida da mamãe, sabe, o olhar nos olhos, pessoal. E ele fala assim, aquele menininho olhou e falou assim, eu posso cuidar das suas vacas? Pode. Hoje ele é um rapaz, está com, não sei se o Gustavo está com uns 28, 30 anos, eu não sei. Sabe o que ele faz? Cuida das vacas. Não é, meu irmão Marcos Paulo, Gustavo, seu vizinho. Está lá cuidando até hoje, né? Ele falou assim, papai, eu vou cuidar. Ele está lá cuidando. Ele não perdeu a oportunidade de olhar nos olhos. Outra coisa, oportunidade de pedir perdão. Próximo para nós, fazendo um favor. Quarto, não importa o problema, não se afaste da palavra. Olha lá, quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele diz, não afaste da palavra de Deus, sabe, não afaste da leitura da palavra, não afaste do ambiente profético, sabe, no ambiente profético tudo pode acontecer, sabe, essa palavra que nós temos, sabe, eu não sei até quando nós vamos ter essa palavra nas nossas mãos, sabe, para nós termos essa palavra, quantas pessoas deram as suas vidas, passaram noites e noites em claros, traduzindo essa palavra. Eu estive na China, e lá na China, pessoal, não pode ter a palavra de Deus, lá eles ficam monitorando, hoje já não está mais como era, mas quando eu estive lá, pessoal, pessoas viajavam 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, para ter uma palavra de Deus, e nós levamos Bíblias,
Eu lembro que a senhorinha pegava a Bíblia, beijava a Bíblia, abraçava e falava assim: hoje eu vou ter um exemplar da Bíblia, porque ela tinha apenas um trecho das Escrituras, porque eles pegavam a Bíblia, pessoal, e dividiam a Bíblia em partes, e dividiam entre eles, e eles passavam dias decorando. Eles decoravam João capítulo 1, quando aquela pessoa decorava João capítulo 1, ela passava para outra pessoa, e procurava: você tem João capítulo 2, e a pessoa passava decorando dias e dias e dias, passava para outra pessoa, e assim a palavra de Deus permaneceu naquele lugar. E nós temos a palavra, às vezes nós temos, lá em casa eu tenho mais de 10 Bíblias, 15 Bíblias, e quantas pessoas às vezes passam o dia inteiro sem abrir a Bíblia, sem escutar a palavra de Deus? Sabe, você quer ouvir Deus, pessoal? Você quer ouvir Deus? Está aqui, abre. Você quer ouvir a palavra de Deus? Se reúna. Você quer ter fé? Se reúna. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, você quer ter experiência com Deus? Sabe, abre a palavra. Sabe, Deus tem várias formas de falar, através da palavra, através da pregação, através de circunstâncias, através de pessoas. Deus pode enviar um anjo, sabe, pessoas, pode ter experiência com o Senhor em qualquer lugar, sabe, você pode viver experiências com Deus em todo o tempo. Outra coisa que eu coloquei, 5, coloca o próximo para nós, fazendo favor. Deixa Deus tratar com aqueles que te fizeram mal. Esse é difícil, né, pessoal? Não é? Vamos lá, gente, vamos fazer terapia de grupo, ó, cura emocional. Ah, deixa pra lá. É assim, pessoal? Ó. Aqui, ó, fala assim, ó: Alexandre o latoeiro causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga nas suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à palavra. Alexandre o latoeiro. O que é lata, pessoal? O que é uma lata? Lata é porque ele trabalhava com lata, mas lata não é espelho. Lata é algo fosco, que parece, mas não é. Quem lembra do Denorex? Sabe o Denorex? Era um shampoo anti-caspa, né? Parecia remédio, mas não era, né? Era um shampoo. E Alexandre o latoeiro era um Denorex. Parecia ser um deles, mas não era. Parecia refletir, mas não refletia. Parecia ter a imagem, mas não tinha. Falei, ele me fez muito mal. Queridos, todos nós temos senso de justiça, não temos, pessoal? Nós temos um senso de justiça dentro de nós. Mas deixa eu te falar um negócio. Lá no livro de Eclesiastes, agora não estou lembrando o versículo, mas eu vou lembrar. Diz assim: quando Deus, se você perguntar com o amigo Google, ele vai te responder, depois que eu terminar de pregar, tá? Fala assim, ó: se Deus, quando Deus está corrigindo alguém, e você se alegra, Deus para a correção. Vocês já viram esse versículo ou não? Um dia Deus estava tratando uma pessoa, e eu estava fazendo meu devocional, falei assim: eu sabia. Você já falou isso, pessoal? Vou fazer terapia aqui, Deus, esse ano. Eu sabia, né? Mas fala que quando você se alegra, Deus tira a correção. Na hora que eu li esse versículo, não, Deus, não vou ficar mais alegre não, vou continuar. Vou continuar. Então aqui, pessoal, né, Alexandre Latoeiro, né, deixar nas mãos do Senhor. O próximo, coloca o próximo para nós. Estamos caminhando para o final. Você não está sozinho. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, viu? Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, para que no meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Queridos, eu sinto sozinho ou eu estou sozinho? Ou eu me coloco sozinho? Sabe, é uma pergunta que nós temos que fazer. Sabe, mas aqui fala que Deus pode passar o que for, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, amém? Pode passar o tempo, as estações. Eu gosto muito do livro de Lamentações, capítulo 3, quando Jeremias, ele vem passando ali por lutas, e ele reclamando, Jeremias reclamando, ele passa 20 versículos reclamando. Quando chega no versículo 21, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, eu quero trazer à memória aquilo que vai trazer fé no meu coração. 7, coloca para nós. 7. Viva intensamente o hoje.
amanhã pode ser tarde, viu, queridos? Olha só, quem tem certeza do amanhã? Ninguém tem certeza do amanhã. Aqui diz assim: apressa vir ter comigo antes do inverno. Eu bulo, te envio as saudações. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. Apressa, viva hoje, pessoal. Eu gosto muito de uma música, depois vocês podem procurar, é do Paulo Baruch, que chama Flores em Vida. Quem conhece? Flores em Vida. Pessoal, é muito bonito. Flores em Vida. Nós fizemos um teatro aqui no Cine Odete, eu acho que era o Senhor do Tempo, acho que já tem um tempo, e as meninas dançaram essa música ficou marcada, e fala para nós vivermos o hoje, o agora. Eu sempre pergunto, por que em velório as pessoas ganham tantas flores? Você já fez essa pergunta? Por que pessoas ganham tantas flores? Será que não é remorso por não ter ganhado em vida? Será que não podia ter sido flores em vida? Será que não podia ter sido abraços em vida? Será que não podia ter sido presença? Será que não podia ter sido presente naquele tempo? E hoje de manhã, na hora que eu estava fazendo meu devocional, eu lembrei de um texto do Jorge Linhares. Coloca para mim o texto do Jorge Linhares. Olha só o que ele escreve. Se tiver como colocar um pouquinho de retorno para mim. Jorge Linhares, ele publicou esse texto, não sei se é dele, em 2012, ele fala assim: se eu soubesse que seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais perto e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair por aquela porta, eu abraçaria, beijaria você e a chamaria de volta, para abraçá-la e beijá-la uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, próximo, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse vê-la e ouvi-la de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer: eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, compartilhando do seu dia, em vez de pensar. Próximo. Bem, tenho certeza de que outras oportunidades viriam, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá uma manhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro: eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro: posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos junto, eu gostaria de dizer quanto eu amo você. Espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, seja ele jovem ou velho, e hoje pode ser a última chance de segurar bem perto a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá, dependerá pelo resto da vida de não ter aproveitado aquele tempo especial com um sorriso, um abraço, um beijo, tudo porque você está muito ocupado para dar àquela pessoa o que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então, abrace o seu amado. Abrace a sua amada, o seu filho, a sua filha hoje, e dê esse abraço bem apertado, sussurre no seu ouvido dizendo quanto você ama, o quanto você quer junto de você. Gaste um tempo para dizer desculpe, por favor, me perdoa, obrigado, ou ainda não foi nada, está tudo bem. Isso porque se o amanhã jamais chegar, você, tudo bem, isso porque o amanhã jamais, então, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, parem agora por um minuto, reflita sobre essa mensagem e pratique. Lembre-se, amor em família é uma arte,
um malabarismo, por vezes um heroísmo essencial ao ar que respiramos, amém? Qual que é o dia mais importante que nós temos? O hoje, porque talvez o amanhã nós não teremos. E para terminar, coloco o 8 para nós refletirmos e praticarmos. O próximo: a melhor maneira de viver é dando glória a Deus e louvando ao Senhor todos os dias. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia tão especial. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor nos proporcionou essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos coloca onde as águas são agitadas. O Senhor proporcionou esse momento para cada um de nós. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse lugar que o Senhor nos colocou. Sabemos que esse lugar é um grande tanque de Betesda. Que o Senhor nessa manhã vem agitando as águas desse tanque. Que as vidas, meu Deus, que as famílias que estão abaladas sejam restauradas. Que relacionamentos que estão estremecidos nessa hora, meu Deus, sejam restaurados pelo Senhor. Deus seja mesmo restaurando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que nessa manhã, como igreja, nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, que seja um tempo especial para cada um de nós. Que nessa manhã de domingo, quando nós voltarmos para casa, que essa palavra tenha marcado o nosso coração de uma forma toda especial. Porque sabemos que o dia de hoje é o dia mais importante que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje é o dia de olharmos para a nossa casa, de olharmos para a nossa esposa, de olhar para o nosso esposo, de olhar para os nossos filhos e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo agitar das águas, obrigado pelo mover das águas aqui nesse lugar. Somos gratos porque nesse lugar vidas são restauradas, casamentos são restaurados, relacionamentos são estabelecidos. Move as águas de uma forma sobrenatural, agita as águas dentro de nós, que as águas que correm do lado direito do teu trono venha transbordar no nosso coração. Aleluia. Pode se colocar de pé. Um tesouro maior me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos
obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em segurança, em nome de Jesus. Se você estiver com a sua esposa ou com o seu esposo, dá um abraço aí bem apertado. Pega o seu filho. Agora procure um ou dois irmãos, dá um abraço aí e fala: olha, o Senhor te ama, querido, o Senhor